Shalom, shalom a todos os nossos irmãos, a todos os nossos amigos que estão nos vendo através da TV Tempo do Fim. Estamos iniciando o programa 68, Encontro de Efraimitas, com o título, O Reino Milenar. Eu quero mandar um abraço especial aos nossos irmãos perianos da Bahia, ao Max Rangel, o nosso grande Ravé, nosso grande irmão, tá? E a todos os nossos irmãos efraimitas, tá? Irmãos, as profecias até aqui analisadas, nos deram uma visão histórica, profética dos acontecimentos desde o dia do cativeiro babilônico, até o presente, até o momento atual. Então é realmente muito importante, tá? Também foram dadas, por exemplo, revelações do futuro, que atesta a vinda do gloriosa, com todos os anjos, com poder, do nosso Mashiach, Yahushua, conhecido como Yeshua por muitos, e a implantação do seu reino. Agora, muita gente acredita que o reino do Mashiach vai ser no céu, quer dizer, 1000 anos no céu, tá? E outros acreditam que o reino messiânico do Mashiach vai ser aqui na terra. Então esse estudo vai nos realmente abrir nossa mente para a verdade, para o céu ou aqui mesmo na terra, aonde vai ser o reinado messiânico, tá? Isso é muito importante. Mas antes, irmãos, vamos recapitular o nosso estudo passado, tá? Para que possamos continuar com o estudo do futuro. No estudo passado nós estudamos, e isso está escrito no livro de Daniel, tá? Capítulo 2, versículo 35 ao 44. Eu vou dar uma lida aqui, que é importante para o nosso estudo, tá, irmãos? Eu vou ler Daniel, capítulo 2, versículo 33. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro, as quais se fizeram como pagana das eiras do estio. E o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou grande monte, e encheu toda a terra. Olha só que interessante, irmãos, Então a pedra que vem do Criador, ela esmiuça, ela destrói aquela estátua, aquela estátua que simboliza os reinos, Pode ver que Daniel ele teve uma visão, aliás ele interpretou no sonho do rei. O Eterno deu o mesmo sonho que ele deu para Nabucodonosor, ele deu para Daniel, onde a cabeça era a Babilônia, E naquela estátua estava simbolizado ali 4 reinos, tá? Babilônia cabeça, aí vem Medo-Pérsia, a Grécia, E a Roma, a Roma dos Césares, tá? A Roma Império, E depois que era o pé de ferro no caso, e os reinos divididos, o pé da estátua, os 10 reinos. Roma Império, ela foi, digamos assim, dividida, em 10 grandes reinos, tá? E aí no próximo estudo vamos estudar sobre esses 10 reinos também, na questão seguinte, que um desses reinos, o chifre pequenininho cresceu mais do que o outro, destruiu, arrancou 3 reinos. Vamos analisar quem são esses 3 reinos, tá? Mas eu vou ficar somente hoje na questão dos reinos, do pé. No caso aqui é o reino dividido, que é o barro e o ferro. Tudo bem, irmãos. A questão é o seguinte: essa pedra ela destrói esses reinos, tá certo? Aqui diz assim, esmiuçado, quer dizer, o ferro foi também o ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro, tudo foi o que? Aniquilado, destruído, tudo virou pó. Veio um vento e o levou, e nunca mais se falou desses reinos. Então, quando o Mashiach vier,
né? Aquela pedra que destruiu a estátua vai virar um grande monte. Monte em profecia é reino, tá? Então vai estabelecer-se o reino do Mashiach, tá certo, irmãos? E acredito que esse monte ele foi o quê? Ele foi crescendo, né? Se espalhando e abrangeu toda a terra, né? Então quer dizer, é um reino messiânico do Mashiach. Então todos os reinos vão cair por terra e aí vai surgir, né, aqui o reino messiânico. É interessante, irmãos, que por mais que as pessoas, né, muitas pessoas tentam usar um texto ali, um texto acolá, que vão para o céu, quer dizer, não é nem usar texto, porque nem texto tem, né? Eles forçam um único texto, tá certo? Mas morar no céu e passar 1000 anos no céu é uma mensagem estranha aos patriarcas, aos profetas, ao próprio Mashiach. Quando ele esteve aqui na terra, ele nunca falou que ia para o céu, tá certo? Que ia morar no céu, né? Aos apóstolos, isso vamos ver, né? Vamos ler bastante hoje a Sagrada Escritura, né? Também era uma ideia estranha aos apóstolos, né? E então, quer dizer, todo mundo sabe que foi era uma crença grega. Os gregos sempre acreditaram que era assim, que ia para o céu, né? Ela é um dogma ou uma ideia do filósofo platonista, Platão, beleza? Mas vamos para frente aqui, irmãos. Aqui em Daniel 7:2 diz assim: até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuirão o reino. Tá? Existe um ponto aqui importante que eu quero também frisar: o seguinte, irmãos. O reino do Mashiach sempre foi a esperança do povo judeu, né? Do povo hebreu. Sempre foi, né? Eles sempre aguardavam um Mashiach. Um dia o Mashiach vai vir, né? Um dia o nosso Mashiach vai vir e vai reinar sobre a terra. Talvez por crer dessa forma é que o povo judeu foram tão perseguidos na história, porque os outros reinos sempre viam os judeus como alguém que vai derribar o reino deles, né? Então os judeus sempre foram mal vistos, né, por causa dessa promessa, né, do reino messiânico. Após a visão dos animais, o reino foi revelado, né? Tá aqui em Daniel, acabei de ler. Até que veio o ancião de dias, né, o supremo do universo, e fez justiça aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos iriam reinar. Um ponto interessante, irmãos, que os santos do Altíssimo, o povo do Eterno, sempre foi perseguidos, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, os Netzarim. Os Netzarim, né, que eram muito fiel ao Eterno, muito fiel à verdade, à Torá, e acreditavam no Mashiach, eles foram quase dizimados pelo Império Romano, né, pelos Césares, tá? Que os perseguiram, que os colocaram lá no Coliseu, que colocaram eles em prisões, sabe, calabouços, né? Ali eles foram mortos, torturados de diversas formas, mortos em cruz, em estaca, mortos por animais ferozes, tá? Eles foram perseguidos por quê? Porque eles seguiam a Torá e acreditavam no Mashiach de Israel. Olha só que interessante, né? Outra coisa, o próprio povo judeu, o povo judeu nunca aceitou o domínio de fora. Ele sempre se revoltou, contra o Império Babilônico. Aí que eles foram atacados, né? Por quê? Porque eles tinham feito acordos com o Egito, mas não fez acordo com o Supremo do Universo, nosso Pai, né? Então o nosso povo naquela época estava apostatados, adorando ídolos, né? Aí o Eterno mandou Babilônia sobre eles, e eles foram cativos por 70 anos. E de acordo com as promessas que o próprio Eterno tinha feito, nosso grande Yah tinha feito, o povo retorna para Jerusalém, reconstrói os muros e a cidade.
Aí veio o isso já foi lá no reino do Medo dos Persas, né? Talvez foi um dos reinos mais legal com o povo Yahudi, né? Foi o reino que mais, digamos assim, que não perseguiu, que não destruiu, né? Quase destruiu, na verdade, né? Todos sabem da história da rainha Esther, né? Mas essa foi uma grande ameaça, mas o Supremo, nosso grande Yah, nos livrou, né? E livrou nosso povo naquela época, tá? Mas no geral, o Medo dos Persas foi digamos, um poder que até ajudou o povo judeu, né, a votar. Quer dizer, o Dário, né, fez um decreto, o povo votou e reconstruiu o templo. Um outro ponto interessante, irmãos, é que os gregos foram mais terríveis, né? Todo mundo sabe disso, tá? Até que a revolta dos macabeus, né? Eles colocaram uma estátua de Zeus dentro do templo em Jerusalém. Então houve uma revolta muito grande do povo judeu, houve um massacre do povo judeu também, mas também houve uma resistência muito grande, tá? E aí, quando surgiu o Império Romano, também o nosso povo nunca se submeteu ao domínio romano, sempre se revoltou. Havia várias facções que se revoltavam contra o Império Romano, até que o Império Romano, na década de 70, né, depois do Machia, no ano 70, eles invadiram de uma vez Jerusalém, e assim muitos Yahudins, muitos judeus, né, no caso, foram mortos, tá? Se calcula, irmão, mais ou menos 600 mil judeus foram mortos. Naquela época era muita gente, né? Não se nem se comparação à população de hoje, tá? Digamos que em Israel havia 1 milhão de judeus, quer dizer, 600 mil eles mataram, eles massacraram realmente, e o restante eles levaram escravos e eles levaram e espalharam por toda a Europa, né? E de acordo com a profecia, eles espalharam para todos o mundo, quer dizer, todos os países do mundo, tá? Tanto é que hoje se encontra judeus chinês, né? Judeus preto, né? da África, tá certo? Judeus brancos, judeus japonês, tá? Então, diversas partes você vai encontrar o povo Yahudi, porque eles foram espalhados. Fora a questão das 10 tribos, que é um outro estudo, né? Os efraimitas, que depois nós podemos até estudar. Agora, a questão é o seguinte, irmãos. Houve também um massacre da Inquisição contra os judeus, porque o povo Yahudi não aceitou o Jesus romano, tá? Esse Jesus loiro, dos olhos azuis, né? Esse Jesus que foi criado, produzido por Constantino, né? O Jesus Crestus, tá certo? O povo Yahudi, eles não aceitaram de forma nenhuma esse falso Machia, esse falso Messias, né? Esse Messias romano, tá? Esse Messias anti-Torá, esse Messias que não leva com ele nenhuma tradição hebraica, nenhuma festa hebraica. Tudo foi anulado por esse, digamos assim, por essa nova religião e esse novo Messias que foi criado por Roma. Então o povo Yahudi não aceitou e também não aceitou o domingo de festas, né? O domingo de Constantino. E aí eles foram mortos, perseguidos da forma mais absurda e cruel possível. Hoje, irmãos, estamos vendo uma inquisição também no Oriente Médio, né? O povo, os fanáticos, os extremistas islâmicos da ISA e diversos outros grupos, porque são muitos grupos terroristas hoje, tá? Que mata pessoas por não acreditar e por não aceitar o seu credo, a sua fé, os seus dogmas lá, as suas crenças, tá? Então, se você não aceita o islamismo, você é morto, e da forma mais cruel possível. Então há uma grande perseguição ao povo do Criador naquela região do Oriente Médio, na África, tá? Muitos messiânicos estão sendo mortos, muitos cristãos mesmo estão sendo perseguidos também. E o que eu acho mais absurdo, irmão, é que o mundo não fala nada. Os muçulmanos atacam a França,
um jornal, mata o dono do jornal e algumas outras pessoas lá dentro. É um alarme no mundo inteiro. Mas e os messiânicos mortos na Síria? Não vale nada? Os messiânicos mortos na África não vale nada? Os milhares? Você vê que é alguma coisa estranha, né? Eles estão simplesmente, a mídia mundial, os governos mundial estão simplesmente de mãos cruzadas, vendo talvez um dos maiores massacres, quer dizer, um grande massacre que está acontecendo no Oriente Médio, na África, né, praticado por terroristas muçulmanos que quer implantar no mundo uma Sharia, né? E é algo terrível acontecendo naquela região, né? Então, quando eu vejo aquele rapaz, aquele muçulmano também, né, sendo morto ali, queimado, eu logo comparei com a Inquisição Católica também. Eles queimavam as pessoas por não aceitar o domingo, por não aceitar a trindade católica, a trindade pagã deles, né? Por não aceitar os ídolos deles, tá certo? Também era morto dessa mesma forma. Então o povo judeu, eles foram muito massacrados naquela época. Então lá no os Netzarim, eles foram, muitos tiveram que fugir para o deserto. Eu creio sim, fugir, deixar de pregar, deixar de ensinar, se esconder, praticar uma religião oculta, né? Somente ele, a família, para poder sobreviver à verdade. Mas sempre houve na terra pessoas fiéis ao Supremo, né? E sempre houve na terra efraimitas e erudinhos fiéis ao Eterno, tá? Os efraimitas dentro do sistema religioso, mas fiel ao Eterno. Eu creio dessa forma, né? E também foram perseguidos também. Agora, irmãos, aonde que o nosso Mashiach, né? Todos sabem que o nosso Mashiach, Yahushua, né? Ele viveu aqui, ele foi morto no madeiro como um cordeiro pascual, o nosso cordeiro pascual, né? O nosso substituto. Nós podemos hoje chegar até o Pai e falar assim: Pai, eu estou aqui por intermédio do teu filho, né? O Mashiach, o nosso Mashiach, o nosso cordeiro. Mas também ele é o nosso sumo sacerdote, né? E aonde ele se encontra hoje? Vamos ver? Eu quero ler aqui algumas passagens da Escritura. Está aqui, Apocalipse capítulo 3, 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Então, aonde que o nosso Mashiach está? Aonde que Yahushua, conhecido como Yeshua, está? No céu, não é isso? No trono do Altíssimo, ao lado do Todo-Poderoso, intercedendo por nós. Olha que maravilha, nós sendo nosso grande advogado. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Porque há um só Yahu, e um só mediador entre Yahu e os homens, Yahushua, o Mashiach, o homem. Vocês perceberam que eu troquei aqui uma palavra, né? Porque essa palavra, ela nas Bíblias de hoje, eles tiraram o nome do Criador, tá certo? E colocaram o nome de ídolos, né? Então, aonde tinha a palavra Deus, eu coloquei Yahu. Mas por quê? Para provar, irmãos, que é impossível uma trindade. Quando você coloca o nome da pessoa no texto, é impossível haver uma trindade, né? Não tem como confundir. Olha só, porque há um só Yahu, há um só Supremo, é Yahu, né? Muitos falam Yahuá e Yahweh, tá? Nosso grande ar. Então eu coloquei o nome, porque há um só Yahu e um só mediador entre Yahu e os homens. Yahushua, né? O Yeshua, o Mashiach, o homem. Pronto.
como que eu vou encaixar aqui agora uma trindade? Né? Eu coloquei o nome da pessoa, Yahu, o Supremo do Universo, tá? Então não tem como você aqui fantasiar uma trindade. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5 fala assim: meus filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Yahushua, o Machia, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelos de todo mundo. Olha só que interessante, irmãos, né? Então, aqui em Timóteo diz, né, coisa interessante, que nós temos um advogado, né? Nós temos um advogado que está nos defendendo, tá certo? Então eu vou ler de novo esse texto porque eu achei ele muito interessante. Meus filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, né? Esse aqui, irmão, está escrito, na verdade, desculpa, me perdoe, é 1 João, tá? Capítulo 2, versículo de 1 a 2. Irmão, olha só, o plano do nosso Abba é não pequeis, filho. Pecar é ruim, pecar traz tragédia, pecar traz miséria, pecar traz coisas ruins, tristeza, né? O Eterno não quer que sejamos pessoas tristes, sabe? Ele quer que nós sejamos felizes, libertos, livre dessa desgraça, perdoe essa palavra, que é o pecado, né? Então pecar é coisa ruim. Mas se você pecar, aqui fala que não é para entrar em desespero, mas é para buscar ao Pai através do Machia e encontrar o que? O perdão, tá? Porque o Machia é o nosso advogado. Filhinho, não peques, mas se pecar, por favor, vai até o Pai, nosso Abba. Ele é misericordioso, né? E através do Machia, que é o advogado, ele vai o que? Interceder por você. Ele vai pegar a sua causa. Que maravilha, né, irmãos? Né? Como a verdade realmente ela é muito boa. Quem é que condena? Pois é o Machia que morreu ou antes que ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Yahu e também intercede por nós. Olha só que interessante, irmãos, né? O nosso Machia, que um dia ele morreu em nosso lugar. E isso, irmãos, é méritos, né? Eu vejo assim, eu vejo dessa forma, tá? Eu sei que algumas pessoas não concordam com a forma como eu penso, mas eu acho que é a forma mais correta, tá? Eu acho que essa é a verdade, tá? Então, quando uma pessoa peca, ela está o que? Condenada, está debaixo da Torá. E a Torá diz que ela tem que morrer porque ela pecou contra o Supremo do Universo, tá certo? Então, a Torá, ela diz assim: olha, você pecou e o salário do pecado é a morte. E agora? Mas você não quer morrer. Eu não quero morrer. Eu pequei, é verdade, mas eu não quero morrer. Então eu vou até o nosso Abba, né, nosso grande A, e falo assim: Pai, eu não quero morrer. Eu estou arrependido por aquele pecado que eu cometi. E eu quero que tu perdoe meus pecados, né? Não porque eu tenho méritos para estar dentro diante de ti, mas através do meu substituto que eu apresento diante de ti, que é o meu Salvador, Yahushua. Então o Yahushua, ele é a justiça perfeita que o Pai aceita em meu favor e me coloca agora acima da Torá. Quer dizer, aonde agora eu sou uma pessoa justa, sou justificado pela justiça que vem do Machia, né? Realmente muito maravilhoso, tá? Então o texto fala assim: quem é que quem condena? Pois é o Machia que morreu ou antes que ressuscitou entre os mortos, o qual está à direita de Yahu, né, o nosso Supremo, e também intercede por cada um de nós. Aqui, irmão, o seu reino todavia será aqui na terra. Todas as provas, todos os textos que eu estudei, e são vários textos, são mais de 50, 60 textos, né? Eu acho muito mais, eu estudei muito, mas são muito mais textos, tá? Que fala que o seu reino será aqui na terra. Provas que o seu reino será aqui na terra. Ninguém vai para o céu. Essa é uma ideia grega. Essa é uma ideia platonista,
que nós temos que abandonar. Eu fico muito triste, irmãos, quando eu vejo muitas pessoas que dizem que está voltando para Techuvá, né? Mas tem essas teorias ainda romana, ainda carrega sobre si teorias romanas, né? E muitas pessoas, tristemente, ainda faz tevilá no nome do ídolo chamado de Jesus Cristo. Eu acho isso muito triste, né? Porque quando o Eterno nos chama para a verdade, ele nos liberta de todas as coisas erradas que antes nós vivemos, ou que nós digamos, cometíamos, né, erros. Então, se ele nos tirou lá da Babilônia, por que eu tenho que trazer de lá ainda alguns dogmas, né, digamos assim, trazer de lá dogmas comigo, né, ou trazer de lá de Roma ídolos comigo ainda, sabe? Eu fico triste quando eu vejo que nesses últimos 10 anos o Eterno tem revelado o seu nome, né? O Eterno tem revelado a sua glória diante das pessoas, mas elas preferem chamá-lo de um nome de um ídolo, Zeus, Deus, mesmo sabendo que é errado. É isso que eu não entendo. Quantas pessoas já morreram defendendo a verdade? Morreram defendendo a verdade. Preferiram morrer, mas amando e vivendo a verdade, do que mentir, do que enganar a si mesmo, agarrando-se a erros, agarrando-se a dogmas errados. Quantas pessoas morreram defendendo a Torá, né? Então, irmãos, eu só fico triste, tá? Eu respeito essas pessoas, tá certo? Eu acho que fazer teve lá no nome de Jesus Cristo, que está comprovado que não é o nome do Mashiach, que é uma invenção romana, grega romana, né? E esse nome, além de ser um nome errado, ainda tem uma figura errada. Quer dizer, eles mostram lá o Jesus romano branco, loiro, dos olhos azuis, perfeitinho, um grego romano. Isso é transgressão. A Torá fala que eu não posso colocar na minha boca o nome de ídolos. A partir que eu sei que é um ídolo, como que eu vou colocar? Né? Eu posso chamar o Supremo, o Yahu, de meu grande Yah. É como falar, por exemplo, aleluia, louvado seja Yah. Tá errado? Claro que não, né? Eu posso chamá-lo de Supremo, Altíssimo, Criador, Eterno. Por que eu tenho que chamar de nomes de ídolos que uma religião pagã romana, que foi criada por Constantino, colocou? Só estou falando aqui por falar, irmãos, porque eu respeito as pessoas, mas eu acho que cada pessoa tem que refletir sobre essa questão, né? Se você sabe que Deus é a terceira pessoa, quer dizer, a terceira declinação de Zeus, que Deus, Dia, é um ídolo, por favor, não chame o Supremo de Deus. Chama ele de Criador, Eterno, Altíssimo. Se você sabe que Jesus Cristo é um ídolo romano, grego romano, criado por Constantino, criado naquela época lá, quando o Constantino criou o sistema religioso cristão, por favor, gente, não faça tevilá com as pessoas em nome desse ídolo, tá? Nós temos, por exemplo, o nome do Mashiach, Yahushua, Yahshua, ou até mesmo Yeshua em aramaico. Mas não use o nome grego romano, porque assim estamos pecando contra o Supremo, tá? Estamos nos rebelando contra o Supremo, que ele tem nos otorgado o seu nome nesses últimos dias. Até porque está lá parece que em Ezequiel, né? O meu povo saberá o meu nome naquele dia. Quer dizer, quando estivesse perto da volta do Mashiach, o Eterno ia revelar o seu nome ao seu povo, né? Ao seu povo aqui na terra. Irmãos, eu quero ler aqui então as passagens, tá?
Atos capítulo 22, ou Atos capítulo 2, versículo 30. Ele fala assim: e esse será grande, e será chamado Filho do Altíssimo e o Supremo. E olha só, irmãos, que é um texto muito interessante. Esse será grande, será chamado Filho do Altíssimo, o Supremo Yahu. Lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Yahu lhe havia prometido com juramento, que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Machia para sentar sobre o seu trono. Então o Eterno fez uma promessa a Davi. Uma promessa, realmente, irmãos, que ele vai cumprir. Ele cumpriu, cumpre e vai cumprir. Porque tudo aquilo que o nosso Supremo Pai, nosso grande Yah fala, ele cumpre, né? Então ele prometeu para Davi, né, que um descendente dele reinaria para sempre no seu trono, tá? E aqui em Atos, na Brit Hadashah, é bem claro. Olha só que interessante. Esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Aliás, irmão, desculpa que não está nem em Atos, tá? Tá em... desculpa que eu realmente me equivoquei. Aqui não é Atos, tá? Não, mas é Lucas. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Supremo Yahu lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então olha só que interessante. Quem fala isso, irmãos? Um anjo. Um anjo, ele desce, tá? Ele fala para Miriam, conhecida como Maria, tá certo? Que ela teria um filho, será chamado Filho do Altíssimo, né? Que ele será chamado Filho do Altíssimo, que o Supremo Yahu lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Irmão, o que eu acho legal, o que eu acho espetacular, isso que é importante. Quando eu vou ler a Brit Hadashah, ela tem que estar de acordo com a Torá, com a Taná, né? Você vê, o Supremo fez um pacto com Davi. Aqui o anjo que afirma o pacto. Esse guri que vai nascer, né? Ele vai se sentar no trono de Davi, seu pai. Quer dizer, o filho de Davi, tá? E ele vai reinar eternamente no trono de Jacó, tá? Quer dizer, no caso aqui de Jacó e Alshuru, Israel, como se fala hoje, tá? Então o Mashiach vai reinar sobre as tribos. Tanto o Mashiach vai reinar sobre os efraimitas, sobre a casa de Judá, sobre os efraimitas e sobre todos os reinos da terra, tá certo? Então ele reinará sobre a casa de Jacó. Agora, Atos 2:30 diz assim: e quando o Filho do Homem vier em sua glória... desculpa, irmão, eu confundi aqui. Aqui já é Mateus 25, diz assim: quando o Filho do Homem vier na sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se sentará no trono da sua glória. Você percebe que hoje ele está sentado aonde? Com o Pai, né? Ele está sentado no trono do Pai, nosso grande Yah. Mas quando ele vier, ele vai sentar no seu trono, tá? Isso é muito importante. Agora aqui em Atos 15:16 diz assim: depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificar. Então aqui em Atos diz que, né, o Mashiach, ele vai o quê? Ele vai reedificar, quer dizer, reedificar, né, o tabernáculo de Davi que está caído. Então todos sabem que há muito tempo que não existe mais um rei, né, sentado no trono de Judá, né, ou em Jerusalém, descendente de Davi, tá? Esse trono ele foi derribado, né? Mas que o Mashiach, quando ele vier, ele vai reedificar, quer dizer, né, ele vai reconstruir de novo esse tabernáculo na casa de Davi, quer dizer, em Jerusalém, e ali será o reino do Mashiach, né? Ele vai reinar como Rei dos Reis sobre toda a terra, né? E essa é a promessa do nosso Abba. Irmãos, olha só, a obra do Mashiach começou com o seu sacrifício pelo pecado da humanidade, como nosso substituto, como eu falei. Mas a ele compete restaurar todas as coisas e levar a terra ao estado, né, como era antes, não é? O paraíso.
tá? Então durante o milênio a Terra vai o que? Ser reconstruída para chegar à perfeição. Agora, para tal é preciso que subjugue e avança a toda a potestade e todos os inimigos do Criador. Quer dizer, para tal é preciso que subjugue, quer dizer, humilhar, destruir, sei lá, destruir, acabar com todos os inimigos do Criador, tá? Eu quero ler aqui algumas passagens interessantes. Por exemplo, aqui vamos ver aqui 1 Coríntios, né? Coríntios, desculpa aí, irmão. Capítulo 15, versículo do 26 a 28. Fala assim, ó: ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Mas quando se diz que todas essas coisas lhe estão sujeitas, claro, está que se excetua aquele que sujeitou todas as coisas debaixo do pé do Mashiach, que é o nosso grande Yah, nosso grande Yahu. E quando todas as coisas estiverem sujeitas, então também o mesmo filho, o mesmo Mashiach, Yahushua, o conhecido como Yeshua, ele vai se sujeitará, ele vai se sujeitar ao Supremo do Universo, nosso grande Yahu. Irmão, esse aqui é um texto que também acaba com a questão trinitariana, né? Quando você coloca um nome, já acaba. Mas é um texto ainda que realmente elimina qualquer dúvida em relação à Trindade, né? Todas as coisas que o Mashiach tem vem do Pai. Todas. É o Pai que ortoga. É o Pai que dá. E o próprio Mashiach sempre falou isso, né? Então, o nosso grande Yahu vai colocar debaixo dos pés do Mashiach todos os reinos, todas as potestades, tudo vai estar debaixo do pé dele. Então, quando tudo tiver debaixo do Mashiach, debaixo dos seus pés, né? Aí sim. Quer dizer, quando todas as coisas tiverem, inclusive a morte, né? Acabou a morte, passou-se o milênio, todos os ímpios foram mortos, Ra-Satã foi morto no lago de fogo, Ra-Satã virou cinza. Agora vem um Mashiach para todos os seus filhos, todos aqueles que foram fiéis a ele em todas as épocas, e vai se ajoelhar diante do Pai e se sujeitará a ele, para que o Pai seja um em todos. Aqui, irmãos, né? O Mashiach nunca quis tomar o lugar do nosso Pai, nosso Supremo, do Pai dele. O Mashiach nunca quis destronar o Supremo do Universo, ao contrário, né? Em qualquer parte ele é o grande príncipe, filho do Altíssimo, né? E também filho de Davi. Em Daniel 7,14 diz assim: e foi-lhe dado o domínio, a honra, o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. E o seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. Irmão, agora pergunta: aonde está o céu aqui? Né? Aonde que está o céu aqui? Não tem céu, né? O Mashiach, ele vai vir com todos os anjos, tá? Vamos encontrar, nós os efraimitas, vamos encontrar, muitos de nós vamos encontrar com ele nos ares. E dos ares vamos para Jerusalém encontrar nosso irmão Judá. Olha que maravilha, né? Na verdade nós vamos livrar Judá, que está sendo atacado por todas as nações. Irmãos, cada dia que passa, mais as profecias são bem claras, né? Quando todas as nações estiver atacando Judá, nosso irmão, né, os nossos irmãos Yahudins, então o Mashiach vem para livrar o seu povo e para unir o seu povo, os efraimitas, né, e também conjunto com Judá, e ali estabelece o seu reino, e nós seremos reis e sacerdotes e vamos reinar junto com o Mashiach sobre as nações. Realmente é maravilhoso, irmão. Em Atos 2, 22 diz assim: homens israelitas, escutai essas palavras, né? E Yahushua, o Nazareno, homem aprovado por Yahu, entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Yahu por ele fez no meio de vós, como vós mesmo bem sabeis. Né? Que maravilha. Atos capítulo 2, versículo 34 diz assim: porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse, né? O Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por cabelo de teus pés. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel,
que esse Yahushua, a quem vós crucificaste, Yahu o fez rei e Machia. Olha que maravilha, né? Yahu fez o que? Rei e Machia. Quer dizer, o nosso Machia é rei e ele reinará sobre as nações. Atos capítulo 2, versículo 34 diz assim: o qual está à destra de Yahu, tendo subido ao céu, havendo-se lhe sujeitado os anjos e autoridades e a potências. Olha só, irmão, o Machia foi exaltado no céu, tá? E a parte que eu quero aqui frisar, né? Ele assentou-se à destra do Todo-Poderoso, nosso Abba. Agora, qual que é o grande segredo do Criador, irmão, anunciado pelos profetas e que será cumprido a toque da última trombeta, a sétima trombeta? Vamos ver? Eu quero ler algumas passagens também. Os profetas e salmos falam de um reino onde o Mashiach será exaltado por todos os moradores da terra. E finalmente Israel, né, e os israelenses e os shuruitas cumprirão o seu papel missionário ao toque da última trombeta pelo sétimo anjo. Este mistério se cumprirá com a entrega dos reinos do mundo a ele. E tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que dizia: os reinos do mundo vieram a ser de nosso rei e do nosso Mashiach. Ele reinará para todos sempre. Apocalipse capítulo 1, versículo 15. Mas eu quero ler também aqui Apocalipse 10, 7, diz assim, irmão: mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar sua trombeta, se cumprirá o segredo de Yahu, como anunciou aos profetas e seus servos, né? Quer dizer, quando tocar essa trombeta, vai haver um silêncio no céu. Aí o pai fala assim: filho, agora desça e reine sobre as nações. Então Mashiach vem com todos os anjos para reinar sobre as nações. Shaul fala aos Coríntios, Coríntios, primeiro, né? 15, capítulo 15, 50 e 54. Vamos ver, irmão? Eu quero ler aqui para os irmãos aqui. Olha só, diz assim: eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar dos olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos restarão incorruptível, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista em incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista em imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestida em incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestida em imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Olha só que maravilha. 1 Coríntios capítulo 15, do 51 ao 54. A escritura fala que este encontro acontecerá nas nuvens. Nuvem também é coletivo de anjos, e que sempre estaremos com o Mashiach, né, irmãos? Quando ele vier. E quando ele vier, ele vai nos dar o que? A vida eterna. Então esse corpo aqui, que é um corpo mortal, vai ser imortal, tá? Tudo que é corruptível vai ser se revestida em incorruptibilidade, né? Vai ser incorruptíveis, tá, irmãos? Melhor dizendo, para vir difícil de falar. Porque o mesmo Mashiach, né, descerá do céu com alarido e com a voz do arcanjo e com a trombeta de Yahu. E os que morreram no Mashiach ressuscitarão primeiro, irmão. Todos aqueles que morreram no Mashiach, desde Ada, nosso primeiro pai, né? Eu passo aqui por muitos, Noé, seus filhos, Abraão, Moshe e tal, vão o que? Ressuscitar primeiro. E depois nós que ficamos vivos, seremos o que? Transformados numa abrir e fechar de olhos. Olha que maravilha, irmãos, né? E também receberemos o que? A imortalidade, já na primeira vinda do Mashiach, né? Que maravilha. Tem um ponto que eu quero também frisar, irmãos, que é importante. Um outro evento paralelo é a Batalha do Magedon, a reunião das nações contra Jerusalém.
pois estas não entregarão o poder ao Mashiach sem luta, né? Cada dia que passa, Israel, hoje conhecido como Israel, é o Shuru, né, o Supremo é justo, ele fica mais isolado das nações. Incrível. As nações estão cada dia distanciando de Judá, né, do povo judeu. E logo, irmãos, a ONU vai decretar que o mundo invada, destrua o povo judeu, né? Que o mundo vai vir com um objetivo, né? Da desculpa é tirar o povo judeu, o povo de Israel, de Jerusalém Oriental, que a ONU vai decretar como território dos árabes, tá? E aí as nações virão contra Yeshuru, né, contra Jerusalém. E aí é a hora que Mashiach vem, tá, irmãos? É isso que eu queria frisar aqui. Aquele será um grande momento quando Mashiach tomará o reino. Lá no livro de Mateus revela-nos que seus anjos terão uma dupla missão. Veio na frente para colher o joio e queimá-lo no fogo, ou seja, destruir os ímpios. Entretanto, será deixado um restante para dar continuidade à vida humana na terra, né? Isso aqui, inclusive, eu quero depois falar no próximo assunto, no próximo estudo sobre esse assunto, tá, irmãos? Mas os anjos virá e ele tirará da terra os grandes pecadores, feiticeiros, idólatras, né? Os que praticam adultérios, essas coisas assim, tá? Os que roubam, matam, as pessoas maus, não as pessoas boas. Você pode ver que na terra existem muitas pessoas que não conhecem o Mashiach verdadeiro, né? Mas são pessoas que temem ao Supremo, tá? Eles educam seus filhos de forma correta, a família é unida, se amam umas às outras, são pessoas bondosas, né? Como que o Eterno vai destruir essas pessoas, né? Não, vão ter mais uma chance, mas os criminosos, os bandidos, né, esses não terão chance nenhuma, serão tirados da terra, para que no reino do Mashiach possa haver o Shalom de verdade. Para ajuntar o trigo do celeiro, ajuntamento dos santos, né, encontrando-se digamos, com o corpo do Mashiach, né, desce sobre Jerusalém, destrói os seus inimigos, assenta-se no trono de Daúde, né? Então Mashiach vem para sentar no trono de Davi e ali reinar para sempre sobre as nações. Eu quero ler aqui algumas passagens, irmãos, importantes. Por exemplo, Zacarias 14:4 diz assim: para o oriente e para o ocidente haverá um vale muito grande, e a metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul, né? Quando Mashiach vier, o Monte dos Oliveiras será partido, né? Inclusive, eu quero até ler aqui, eu li um, mas eu quero ler mais aqui. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Yahushalaim, né? No caso, Jerusalém, para o oriente, e o Monte das Oliveiras serão fendidos pelo meio. É aí que fala, para o oriente e para o ocidente, tá? Mateus diz assim, Matitial, ele enviará os seus anjos com rigor e clamor de trombetas, quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade da terra, irmãos, né, para encontrar com Mashiach nos ares. Mateus 13:30 diz assim: deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi ao ceifeiro: colhei primeiro o joio e atai-o em molho para o queimar, mas o trigo juntai-o no meu celeiro. Então os anjos vêm para separar o joio do trigo, né? Então, como eu falei, as pessoas que praticam a maldade, as pessoas ímpias, as pessoas que realmente não amam o Criador, não amam o Mashiach, serão tiradas da terra, serão mortos pelos anjos, tá? E as pessoas que amam o Criador, mesmo que o não conhecem ainda, tá? Como eu falei, muitos que não vão ainda aceitar um verdadeiro Mashiach, mas são verdadeiros pais de família, que amam a justiça, essa ficarão vivos naquele dia. Então ficará ainda bastante gente aqui das nações. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação do mundo.
Mandará o filho do homem e os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo, como eu falei, né? Os criminosos, bandidos, feiticeiros, idólatras, tá? Os que praticam iniquidades, né? Os que não amam a justiça, todos aqueles que no seu coração desejou destruir e aniquilar o seu povo Yahudim. Irmãos, olha só, aqui no Salmos 89 diz assim, Salmo 89, versículo 3 a 4: Fiz uma aliança com o meu escolhido e jurei ao meu servo Davi, dizendo: a tua semente estabelecerei para sempre, e edificarei o teu trono de geração em geração. Irmãos, olha só que interessante, que eu quero aqui frisar agora nesse momento. Eu falei lá no início que o Eterno fez um pacto com Davi, e esse pacto que ele fez com Davi foi o que garantiu e que garante o povo judeu está vivo até hoje, né? Imagina só, o povo que sobreviveu, né, ao Império Romano, Império de Ferro, o Império terrível dos romanos, dos César. O povo que sobreviveu, foi massacrado, mas sobreviveu da Inquisição, sobreviveu no tempo do Hitler, tá? E sobreviveu a muitas outras perseguições dos comunistas na Rússia, perseguições, sabe, de todas as partes do mundo onde esse povo esteve, eles foram perseguidos, porque o Eterno fez uma promessa para Davi. O Criador prometeu com juramento a Davi um sucessor do trono e a continuidade da sua descendência. Quer dizer, sua descendência quer dizer o seu povo de Judá, tá? O povo de os Yahudins. Outra coisa, irmão, essa promessa ela é incondicional. Mesmo que Israel pecasse, esse pacto não sofreria mudança. E eu quero ler, para provar isso, eu quero ler alguns textos. Olha só. Seria possível alterar as leis que regem o universo de forma que não houvesse dia e noite e seu tempo? Seria possível contar-se os grãos da areia do mar, aos astros nos céus, ou medir os céus para cima e o fundamento da terra para baixo? Olha só, irmão, Jeremias 31, 35 e 7. Seria possível? Se isso for possível, então o Criador não poderia cumprir sua promessa, referente ao futuro e ao Shiru, e a implantação do reino milenar messiânico na terra. Salmo fala assim, Salmo 132, versículo 11: o Criador jurou a Davi com verdade, e não se desviará dela. Do fruto das tuas estranhas, porém sobre o teu reino. Quer dizer, um descendente teu Davi, sentará no teu trono para sempre. O Eterno vai cumprir. Teremos a oportunidade de explorarmos temas sobre o arrebatamento e vinda do Mashiach, a vinda nos céus, no próximo estudo, daqui no terceiro estudo, tá, irmãos? Aí vai ficar muito mais claro. Fiz uma aliança com o meu escolhido e jurei ao meu servo Davi, dizendo: a tua semente está estabelecerei. Esse já li, né, irmão? Então eu vou ler aqui Salmo 89, diz assim: a minha benignidade lhe conservarei, e eu para sempre. A minha aliança lhe será firme. Conservarei para sempre a sua semente e o seu trono como os dias do céu. Se os seus filhos deixassem a minha lei e não andares nos meus juízos, se profanares os meus preceitos, não guardarás os meus mandamentos, então visitarei a sua transgressão com vara e a sua iniquidade com açoite. Irmão, isso aqui é uma realidade, né? Quando o povo Yahudim abandona o Criador, quando o povo Yahudim deixa o Supremo e vai para ídolos, eles são punidos, né? E sempre foram punidos, mas nunca foram destruídos completamente. Mas não te retirarei totalmente dele a minha benignidade, e nem farei a minha fidelidade, nem faltarei com a minha fidelidade. Não quebrarei a minha aliança, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Uma vez jurei pela minha santidade que não mentirei a Davi. A sua semente durará para sempre, e o seu trono como o sol diante de mim. Será estabelecido para sempre como a lua e como uma testemunha fiel no céu. Então, irmão, ainda existe lua no céu? Por isso que ainda existe o povo judeu na terra. Por isso que existe Yahshua na terra. Por isso que ainda existe os Efraimitas na terra. Porque o Eterno prometeu a Davi.
Agora eu pergunto, rejeitou Yahu, nosso grande Yah, nosso Supremo, o seu povo? Claro que não, irmãos, de forma nenhuma, tá? Porque ele é fiel, quando ele promete, ele cumpre, né? Nunca houve essa história de substituição de Israel pela igreja romana, católica romana, ou pela igreja protestante, ou pela igreja adventista protestante, né? Nunca houve isso, tá? Porque também eu sou israelita, diz aqui Paulo, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Yahu não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Ou não sabeis o que a escritura diz de Elias, né, o Eliarros, como fala o Supremo contra Israel, dizendo: meu Supremo, mataram os teus profetas, derribaram os teus altares, e só eu fiquei, busca a minha alma. Mas que lhe diz a resposta divina? Reservai para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos a Baal. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um remanescente, segundo a eleição da misericórdia do Eterno. Romanos, capítulo 11, versículos de 1 a 6. Mas eu quero ler mais coisa, irmão. Vamos ver Jeremias 31, 35 a 37. Assim diz o Supremo Yahu, que dá o sol para a luz do dia, e as ordenanças da lua e as das estrelas para a luz da noite, que agita o mar, bramando as suas ondas. O Supremo dos Exércitos é o seu nome. Se falhares essas ordenanças de diante de mim, então diz o Supremo, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Irmãos, é só que interessante, né? O sol ainda brilha durante o dia, a lua ainda brilha à noite, por isso que ainda existe a nação israelita. O povo judeu, mesmo quando foi dispensa pelo mundo, nunca deixou de ser uma nação. Sempre foi reconhecido como a nação judaica, o povo judeu, tá? E como prova disso, hoje o povo está lá na sua terra, né? Ali habitando, porque o sol e a lua ainda estão no firmamento. Jeremias 31, do 35, diz assim: assim diz o Supremo, se pudesse invadir a minha aliança com o dia e a minha aliança com a noite, de tal modo que não haja dia nem noite ao seu tempo, também se poderá invadir a minha aliança com Davi, meu servo, para que não tenha filho que reine no seu trono, como também com os levitas, sacerdotes, meus ministros. Como não se pode contar o exército dos céus, nem medir-se a areia do mar, assim multiplicarei a descendência de Davi, meu servo, e os levitas que ministram diante de mim. Você vê, irmãos, né? Como eu falei, por mais que o povo e ao Shiru, o povo de Israel foram massacrados, como eu já falei aqui, mas o povo está aí, né? Sempre há um descendente, sempre há um remanescente, sempre o Eterno sempre está aí. E sabe por quê? Porque o sol tá lá em cima, porque no firmamento a lua está lá toda noite brilhando, ela é fiel, né? O sol é fiel, todo dia ele nasce. Por isso que Israel existe como nação até hoje e voltou para a sua terra. Por isso, querendo Yahu mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho ao herdeiro da promessa, se interpôs com juramento, para que por duas, olha só, irmãos, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Yahu minta, tenhamos a firme consolação, nós os que pomos a nosso refúgio em reter a esperança proposta. Hebreus fala assim, Atos 15 diz assim: o Supremo jurou com verdade a Davi, e não se apartará dele. Do fruto do teu ventre porei sobre o teu trono. Depois disto voltarei e edificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, levantarei das ruínas e tornarei a edificá-los. Irmãos, o Eterno cumprindo, de acordo com o livro de Hebreus, né? Cumprindo o juramento. Então, um renovo, um descendente de Davi, o nosso Machia, e ao Rússio, ele virá, e ele vai o quê? Reedificar o seu trono de Davi, e ali ele sentará em Jerusalém e reinará nações para sempre. Que o Supremo do Universo
nos dê muito shalom, tá? Uma boa noite para todos. Fique com